Olá, Dona Celeste. Obrigado por se disponibilizar para fazer esta entrevista. Faço com todo o gosto. Obrigado. Ceifeiros de outras zonas do país, designadamente o Alentejo, e trabalhadores sazonais de outras regiões, acorriam até às povoações de Val do Tua, onde realizavam o seu trabalho, cantavam, enchiam as ruas, as tabernas e as pensões de alegria. As feiras, muito movimentadas, eram para além de lugares de compra e venda, espaços de encontro, convívios, lazer e socialização. O que recorda destas atividades? Recordo-me quando era pequenina, que, pelo menos aqui na aldeia, que era o que eu melhor conhecia, havia uma grande feira no dia 1 e outra, creio que era no dia 12. Uma delas era de gados. Portanto, diziam que era das maiores feiras transmontanas. Aí tenho uma pequena história. Portanto, depois que casei, corri algumas terras do país por causa do emprego do marido. E quando cheguei à zona do Sabugala, um senhor perguntou-me, quando me viu passar aí em frente à porta dele, perguntou-me de onde era. E eu respondi: sou da zona, sou de Trás-os-Montes, mas diga-me que terra. E eu disse: Carrasqueiro de Anciães, diga-me a terra. E eu respondi: Vilarinho da Castanheira. Conheço bem. Ia para lá vender contrabando que comprava na Espanha, carregava na minha burra e ia para lá vender. Por isso eu conhecia perfeitamente essas grandes feiras. A vida era difícil nesse tempo? Era difícil, não havia as facilidades de hoje. O trabalho era duro no campo, trabalhava-se de sol a sol, nós dizíamos, começava-se ainda de noite e terminava-se praticamente quase de noite. Era muito duro, mas como juventude, levava-se tudo na brincadeira, cantava-se e a gente divertia-se. Como eram vividas as vindimas e a apanha da azeitona? Em grandes ranchos, de homens e mulheres, como digo, de sol a sol, mas cantava-se imenso. E creio que quando a gente cantava, corria tudo muito bem porque trabalhava-se melhor. Muitas vezes, para se conseguir cantar em coro, teríamos que corrermos atrás das outras. Então o trabalho andava mais depressa, e mais divertido. As feiras de Carrazedo de Anciães e Mirandela eram célebres, porque nelas se vendiam e se compravam não só os produtos agrícolas, os instrumentos de trabalho, os arreios, mas também, acima de tudo, porque nelas eram comprados e vendidos os animais de trabalho e de serviço das casas agrícolas. Que recordações tem desta realidade e o que pensa da sua importância para a economia e a vida das populações do Val do Tua e de Trás-os-Montes? As feiras eram importantes, além das pessoas se encontrarem e falarem dos negócios, mantinham as pessoas ativas. Na altura, portanto, os povos tinham muita gente que necessitavam mesmo de vender os produtos e por isso eram mesmo muito importantes. Quando foi a primeira vez que andou de comboio? Tinha os meus 16, 17 anos. Aconteceu porque nós éramos muitos irmãos e nós queixávamos muitas vezes, ouvíamos o comboio daqui, principalmente naqueles dias em que se dizia que iria chover porque se ouvia o comboio. Então falávamos para os meus pais, gostávamos de andar de comboio, e ele decidiu um dia pegar em nós, portanto ele, a minha mãe e todos os filhos, mais uma amiga, e levou-nos ao Tua. Meteu-nos no comboio na direção do Pocinho e do Pocinho para Moncorvo. Portanto, do Pocinho para Moncorvo, a máquina ainda era a carvão. Aconteceu que no caminho o fogueiro lá se esqueceu, lá com certeza abrandou um bocadinho, né? Não esteve a tomar nota e deixou faltar o carvão lá no forno, como é que isso é. Acontece que o comboio parou, porque a subida para Moncorvo é bastante forte. Quando a gente começa a espreitar a janela, estava o maquinista a resmungar com o fogareiro. E então as pessoas começam a saltar, principalmente os jovens estudantes que vinham do Porto, começaram a saltar do comboio para irem aos figueiros, figueiras que havia ali. Foi engraçado e foi uma viagem que nunca nos esqueceu. Chegou a andar muitas vezes de comboio? Não foram muitas, mas algumas. E era magnífico. E iam cheios ou... Sim, iam cheios. E numa dessas vezes em que o comboio ia cheio, acontece que eu fiquei doente, foi entre o Tua e o Porto.
Comecei com ter dores e uma pessoa que ia comigo disse-me, olha, temos que arranjar maneira de sentar. A única maneira que eu tive para me sentar foi em cima de uma grade onde levava galinhas. O património cultural material de Trás-os-Montes é muito diversificado e rico. Há ainda memória na região de inúmeras lendas, histórias, músicas, cantares, rezas, mezinhas, algumas das quais já foram compiladas por estudiosos. Recorda-se de alguma das canções, músicas, rezas, mezinhas, lendas ou histórias que ouviu em viagem de comboio, que fez ou que se cantam ou contam na sua terra? Assim, canções havia muitas. A gente ao longo do tempo deixa de as cantar e a gente vai se esquecendo. Mas como na azeitona a gente cantava muita coisa e então as lendas, as orações, as rezas, isso lembro-me perfeitamente, as rezas ao coxo, aos mal-olhados, lembro-me disso. A mim libertaram ao coxo também, quando tive um problema na cara e vi uma senhora que tinha matado uma rata e pôs a mão várias vezes na minha cara para que isso curasse. Demorou, tive grandes problemas, mas não sei se isso me fez assim tão bem. Que memória guarda dessa realidade e dos seus impactos na vida das pessoas? Era a vida que se vivia, era o que tínhamos, tudo fazia parte da vida, mas a gente era tanta que vivia nas aldeias que para mim a recordação é boa, eu gostava imenso e hoje sinto pena que as aldeias não tenham ainda tanto movimento como tinham nessa altura. Praticamente uma aldeia tinha um movimento que hoje tem uma vila, seja Carraseda ou Vila Flor ou sei lá, mas as aldeias tinham muito movimento. O que pensa do encerramento da linha do Tua? É uma tristeza. Para mim é uma tristeza, porque a linha do Tua era uma linha muito bonita e fez falta a muita gente. Eu cheguei no Tua, para Mirandela, visitar a minha sogra ao hospital, depois que me casei, ela adoeceu e fomos visitá-la. E se fosse hoje, era difícil, é verdade que hoje há carros, naquela altura não havia nada, nem carros, nem autocarros. E então o comboio era uma maneira de nos levar dali para fora, fosse para onde fosse, a gente podia ir. E eram viagens muito bonitas. Lembra-se de alguma coisa que lhe aconteceu enquanto viajava no comboio ou enquanto passava pela linha? Uma altura no Tua, andava na azeitona e quando vinhamos de regresso à noite a casa, vinhamos muito distraídas, nós não estávamos habituadas a andar no Tua, porque éramos cá de cima. E então íamos, eu e mais duas colegas abraçadas, umas às outras, muito distraídas, atravessamos a linha. E mal acabamos de atravessar a linha, ouvimos um apito atrás de nós. Quando olhamos, era a máquina a carvão do comboio que vinha de Mirandela. Como vinha a descer, não fazia barulho. E então deram aquele apito e a gente olhou muito assustada para trás. Ia com certeza, deviam ser dois maquinistas, ainda muito jovens, com certeza um fogueiro, porque eram três senhores que ali iam, muito jovens, e riam a bem rir, com certeza, da nossa cara de estarmos tão assustados por o que tinha passado. Muito obrigado por se ter disponibilizado para fazer esta entrevista. Agradeço-lhe em meu nome e todas as pessoas que vão depois ver esta entrevista para relembrar os velhos momentos do Tua.